Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 ao verso 4. Diz assim, meus irmãos, essa porção da palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Meus irmãos, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, nós encontramos o registro da cura de 10 leprosos. Isso ocorreu quando Jesus passava por Samaria e Galileia, a caminho da cidade de Jerusalém. Esses homens gritaram que Jesus se compadecesse deles, que ele os curasse. Jesus, de fato, os enviou aos sacerdotes e aconteceu, como diz o texto bíblico, que eles foram curados. Mas a ênfase desse episódio não é, na realidade, na cura, na natureza do acontecimento extraordinário ocorrido, quando 10 leprosos foram ali curados, mas sim no fato de que, apesar dos 10 haverem sido curados, apenas um deles retornou para glorificar a Deus e dar graças a Deus, expressar a sua gratidão por tão grande manifestação da graça e da bondade de Deus para com eles. De modo que, ao vê-lo, o Senhor Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? E esse episódio, meus irmãos, e a ênfase desse episódio, claramente nos chama a nossa atenção para o nosso dever de sermos gratos ao Senhor. Essa passagem ressalta a necessidade de expressarmos a nossa gratidão a Deus e, como o texto que nós estaremos considerando hoje nos ensina, sermos gratos a Deus não apenas pelas bênçãos que nós particularmente recebemos da parte do Senhor, não apenas pelas manifestações da graça de Deus na nossa vida em particular, mas especialmente pelas manifestações da graça de Deus na vida dos nossos irmãos em Cristo, na igreja do Senhor Jesus. No domingo passado, nós iniciamos a exposição dessa segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, após alguns meses estudando a sua primeira carta endereçada à mesma igreja, apenas informando os irmãos acerca, ou abordando a carta apenas de uma maneira introdutória, geral, fornecendo aos irmãos algumas informações que nos permitirão compreender melhor, interpretar e aplicar melhor o conteúdo dessa segunda carta à nossa
própria vida. Estivemos aqui considerando alguma coisa sobre os autores da carta, Paulo, Silvano e Timóteo, a cidade aonde a igreja estava ali localizada, algumas informações acerca da igreja ali localizada na cidade de Tessalônica, informações acerca da carta, gerais acerca da primeira carta, informações, discutimos um pouco acerca da questão relacionada à ordem em que essas cartas foram escritas, um pouco a resumir o conteúdo da segunda carta à igreja aos Tessalonicenses. De maneira geral, o primeiro capítulo trata da segunda vinda e a perseguição da igreja, o capítulo 2 da segunda vinda e o homem da iniquidade, e o capítulo 3 aborda a questão da segunda vinda e do fanatismo em relação ao fanatismo religioso. E também consideramos aqui quais os propósitos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Ele quis encorajar uma igreja que vinha experimentando intensas perseguições e provações. Ele escreveu a carta para corrigir alguns pensamentos equivocados relacionados à segunda vinda de Cristo. E escreveu a carta também para exortar membros faltosos da igreja a se corrigirem e a liderança da igreja a exercer a disciplina necessária sobre aqueles irmãos para o bem deles, para o bem da igreja e para a glória de Deus. E concluímos a nossa introdução geral à segunda carta aos Tessalonicenses, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que encorajamento, correção e exortação são necessidades constantes na vida de qualquer igreja. Qualquer igreja precisa ser encorajada em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações e às perseguições que sofremos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. As igrejas em geral precisam ser corrigidas nos seus erros, nos seus equívocos, nas deficiências da nossa fé. E toda igreja precisa, ou quase toda igreja, de modo geral, precisa também ser exortada com relação àqueles que se encontram em falta, para que as igrejas, então, sejam de fato coluna e baluarte, instrumentos úteis nas mãos do Senhor para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Meus irmãos, eu hoje quero dar continuidade à nossa exposição dessa segunda carta aos Tessalonicenses, abordando especialmente os versículos 3 e 4 que nós lemos há pouco. Lemos também os versos 1 e 2. Mas se os irmãos puderam observar e comparar os versículos que lemos da segunda carta aos Tessalonicenses com os versículos que o presbítero Célio leu a meu pedido do início da primeira carta aos Tessalonicenses, provavelmente perceberam que há uma semelhança muito grande entre os versos 1 e 2 de Tessalonicenses e o verso 1 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. O prefácio e saudação contido nesses dois versículos da sua segunda carta são muito semelhantes mesmo ao prefácio e saudação da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. As únicas duas diferenças entre esses versículos iniciais são que em 2 Tessalonicenses o apóstolo Paulo acrescenta, logo após, os irmãos podem observar, a expressão nosso Pai, em Deus, no versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, ele acrescenta a palavra nosso, provavelmente para enfatizar que Deus aqui, o Pai,
está sendo abordado não tanto na sua relação como Pai, da segunda pessoa da Trindade, do nosso Senhor Jesus, mas como nosso Pai. Nós que fomos, pela graça e misericórdia de Deus, pela adoção, tornados filhos da família de Deus, incorporados à família de Deus, e fomos tornados co-herdeiros com o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda modificação é que no versículo 2, aqui, o apóstolo Paulo acrescenta, após a saudação, graça e paz a vós outros, a expressão da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que não consta na saudação do primeiro versículo da sua primeira carta à igreja de Tessalônica. E aqui, portanto, nessa segunda carta, com esse acréscimo, após graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo deixa explícito aquilo que estava implícito na saudação da sua primeira carta, isto é, a fonte dessas bênçãos essenciais que a igreja desfruta, que é a graça, o favor de Deus e a paz que desfrutamos como obra do Pai e obra do Filho. Não se trata de paz meramente humana, mas é aquela paz que desfrutamos em Cristo, que vem de Deus, do seu favor, da sua graça e do seu amor para conosco. Por isso, meus irmãos, podemos deixar de lado os versículos 1 e 2 e podemos nos concentrar hoje apenas nos versículos 3 e 4, que lemos há pouco, aonde o apóstolo Paulo apresenta a sua ação de graça pela igreja de Tessalônica, dizendo: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Meus irmãos, observem que não há separação nítida entre os vários conteúdos desse capítulo 1, do verso 3 até o versículo 12. Não há uma separação gramatical assim tão perceptível, clara, nítida, entre essa gratidão de Paulo a Deus, nos versículos 3 e 4, e o restante desse capítulo. O apóstolo Paulo como que desliza de um assunto para outro nesse capítulo, abordando nos versículos 3 e 4, expressando a sua gratidão pelas bênçãos de Deus na vida dos membros da igreja de Tessalônica. Depois, a partir do versículo 5, os irmãos podem perceber, até o versículo 10, encontramos uma apologia, uma defesa da justiça de Deus. E nos versículos 11 e 12, a oração de Paulo pelo poder de Deus ser manifestado na vida daqueles irmãos, na vida daquelas igrejas. Nesse capítulo, portanto, os atributos de Deus vêm à tona. Primeiro, na ação de graça pelas bênçãos de Deus, ou pela graça de Deus, manifestada na vida da igreja. Depois, na apologia que Paulo faz, na defesa que Paulo faz da justiça de Deus. E, posteriormente, então, na oração de Paulo pela manifestação do poder de Deus na vida
daquela igreja, na vida daqueles irmãos. Mas isso Paulo faz de tal maneira que no texto original, na língua original, não há nenhuma trata-se de um só parágrafo, desde o versículo 3 até o versículo 12. Ele naturalmente vai passando da gratidão para a sua defesa, a sua apologia e depois para a sua oração, de modo que nós temos que, com muita atenção apenas, podemos identificar essas distinções no conteúdo desse primeiro capítulo. Mas hoje, meus irmãos, quero me concentrar apenas na ação de graças de Paulo contida nos versículos 3 e no versículo 4 que nós acabamos de reler. E esse é o assunto, e esse é o tema da nossa mensagem. Algumas lições sobre a ação de graças, quando o apóstolo Paulo e seus companheiros, Silvano e Timóteo, são compelidos a expressarem sua gratidão a Deus pelas bênçãos de Deus na vida daqueles irmãos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o dever de expressarmos gratidão, a nossa gratidão a Deus. Por favor, observem, irmãos, como o apóstolo Paulo escreve aqui, ou expressa a sua gratidão, no início do versículo 3, ele o faz de uma maneira peculiar, de modo diferente da maneira como ele normalmente expressa a sua ação de graça. Mesmo diferente da sua primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele também, logo o prefácio e a saudação, ele expressa a sua gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos, relembrando a operosidade da fé daqueles irmãos, relembrando a abnegação do amor daqueles irmãos e da firmeza da esperança daqueles irmãos. Se os irmãos observarem na primeira carta, como é comum o apóstolo Paulo fazer, ele simplesmente diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Mas aqui na segunda carta, de forma peculiar, o apóstolo Paulo diz: cumpre-nos dar graças a Deus, e depois acrescenta, como é justo. Paulo diz, é nosso dever dar graças a Deus. Nós precisamos dar graças a Deus. Cumpre-nos dar graças a Deus. Exatamente por isso, alguns intérpretes veem ou entendem essa carta, ou leem essa carta, como se ela tivesse um tom mais frio, um tom mais formal, como se Paulo não tivesse real motivos para dar graças a Deus, estivesse ali simplesmente cumprindo uma obrigação, um dever. A ideia é que durante a primeira carta e a segunda, a situação na igreja piorou muito, e aqui o apóstolo Paulo dá graças a Deus, não com aquela espontaneidade, não de maneira efusiva como fez na primeira carta, mas quase que como obrigação. Cumpre-nos dar graças a Deus. Mas, meus irmãos, essa interpretação não faz justiça de maneira nenhuma àquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo. Não é verdade, não é esse o tom da carta. Basta ler o texto no seu contexto. Basta avançar um pouco mais, continuar na leitura do capítulo 3 e o capítulo 4, e nós logo perceberemos que Paulo aqui também é efusivo na maneira como ele apresenta as razões que o levam a expressar a sua gratidão a Deus pela igreja de Tessalônica. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, diz o apóstolo Paulo, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O texto claramente indica que o apóstolo Paulo apenas muda o seu palavreado, a sua maneira de expressar a sua gratidão, para chamar a atenção para o fato de que nada mais justo do que nós darmos graças a Deus
quando percebemos as manifestações da bondade e da graça de Deus na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos. É justo, é correto que assim faça. E, portanto, o que vemos aqui é o apóstolo Paulo compelido a dar graças a Deus, não porque não há razão, mas exatamente porque há muita razão para que o apóstolo Paulo desse graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Não significa que não houvesse problemas na igreja de Tessalônica. Havia problemas sim, como havia problemas quando ele escreveu a primeira carta. Mas o fato de reconhecer problemas na igreja não justifica não atentarmos e percebermos as áreas em que Deus tem abençoado a igreja e então podermos expressar a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito, estava fazendo ali na vida daqueles irmãos, membros da igreja de Tessalônica. A expressão como é justo, acrescentada aqui no versículo 3, chama exatamente a atenção ou indica o progresso que a igreja estava fazendo. E então, nada mais justo, de fato, que Paulo, Silas e Timóteo expressassem a sua gratidão a Deus por aquilo que eles podiam ver de bom na igreja de Tessalônica. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, não apenas para o dever da gratidão aqui expresso pelo apóstolo Paulo, mas também para as razões que levaram o apóstolo Paulo a agradecer a Deus e a expressar a sua ação de graça pela vida daqueles irmãos, ou por aquela igreja de Tessalônica no início dessa sua segunda carta. A razão da gratidão do apóstolo Paulo são, como eu tenho indicado, as virtudes cristãs manifestas na vida daquela igreja. Por favor, irmãos, notem que em 1 Tessalonicenses, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo deu graças, podemos dizer, de um modo geral, pelas mesmas bênçãos que a igreja vinha experimentando, pelas mesmas graças de Deus na vida daquela igreja. Só que na primeira carta, o apóstolo Paulo, na sua gratidão, enfatizou, vamos dizer, as evidências dessas graças na vida da igreja, ou a produtividade dessas graças na vida da igreja, quando ele disse que dava graças a Deus sempre, mencionando-os nas suas orações sem cessar, recordando-se diante de Deus da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança daqueles irmãos. Aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, ao invés de enfatizar a produtividade dessas graças, ou as evidências dessas graças, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pelo progresso dos irmãos nessas virtudes cristãs, pelo avanço que aqueles irmãos estavam fazendo nessas virtudes cristãs. É justo, diz ele, que assim fizesse, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor, mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E é isso então que aqui particularmente motiva o apóstolo Paulo a dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Aquelas bênçãos identificadas na primeira carta estavam crescendo. Aqueles irmãos estavam avançando mais e mais nas virtudes que o apóstolo Paulo menciona aqui. Observem também que na primeira carta o apóstolo Paulo havia orado exatamente pedindo que os irmãos que estavam já manifestando aquelas virtudes crescessem mais e mais, abundassem mais e mais. Observem, por favor, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E também no capítulo 4, no versículo 10, vale a pena ler também o verso 9,
onde o apóstolo Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, Paulo reconhecia: estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, diz ele, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Na primeira carta, Paulo reconhecia: irmãos, louvado seja Deus. Relembro dos irmãos e relembro com gratidão e alegria diante de Deus a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. Mas avancem, cresçam, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Avancem, progridam, na verdade, nas virtudes cristãs. E Paulo, então, exortava os irmãos nesse sentido, exortou nesse sentido e orava por aqueles irmãos naquele sentido. E agora, nada mais justo que, ao ver a sua oração atendida e a sua exortação atendida, e ao tomar conhecimento que aqueles irmãos estavam crescendo na fé, no amor e, como indicarei, na esperança também, o apóstolo Paulo pudesse, então, expressar a sua gratidão e até se orgulhar daquela igreja por ver aquelas virtudes cristãs abundando, crescendo mais e mais na vida daqueles irmãos. Apesar dos problemas que certamente haviam na igreja, e teremos a oportunidade de considerar esses problemas, o apóstolo Paulo aborda os problemas também. Mas isso não o impedia de reconhecer o avanço, o progresso que aqueles irmãos, aquela igreja de modo geral, vinha fazendo nessas áreas tão importantes da vida cristã, relacionadas à fé, ao amor e à esperança, a essa famosa tríade de virtudes bíblicas. Com relação à fé, observem, irmãos, porque os dois motivos, ou as duas razões principais que levaram o apóstolo Paulo a dar graças a Deus pela igreja, são a fé e o amor. No versículo 3, Paulo diz: pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Com relação à fé, portanto, Paulo dá graças a Deus porque ela cresce sobremaneira. Duas palavras que traduzem um termo só, um verbo só na língua original. Um verbo no presente grego que dá a ideia de uma ação em progresso, de uma ação constante, uma ação em andamento. Eles não apenas tinham tido alguma fé, mas eles tinham avançado anteriormente, mas eles estavam nesse processo em que a fé deles aumentava mais e mais, a confiança nas promessas de Deus, a esperança no cumprimento das promessas de Deus. Eles estavam, a confiança, a firmeza deles estava aumentando mais e mais, a fé deles estava aumentando mais e mais. O termo também, o verbo tem prefixado uma preposição que enfatiza a natureza desse progresso, a natureza desse avanço, e o termo era normalmente utilizado com relação a uma árvore crescendo frondosa. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: meus irmãos, nós temos razões de sobra para dar graças a Deus, porque temos tido notícias de que a vossa fé cresce extraordinariamente, está nesse processo de crescimento como uma árvore frondosa, frutificando, se espalhando, se expandindo, e Paulo tinha muitos motivos para dar graças a Deus por esse crescimento vigoroso, abundante da fé, do fortalecimento da fé daqueles irmãos. Com relação ao amor, Paulo diz que vai aumentando, e ao dizer que ele vai aumentando, ele novamente usa um tempo que indica a ação em andamento, em progresso, graças a Deus por isso. Paulo não fala da fé e do amor daquela igreja como coisas passadas, mas como virtudes presentes em progresso, em avanço e crescendo. Ressalta o fato de que isso estava acontecendo de forma mútua, uns para com os outros, era uma coisa, uma virtude, uma qualidade percebida de maneira geral na igreja, de uns para com os outros.
e utilizam uma palavra diferente da que utilizou anteriormente com relação à fé, uma palavra que aqui era mais frequentemente utilizada com relação à água quando transborda, cresce, extrapola os limites e transborda, como se Paulo estivesse dizendo, o amor de vocês é como uma fonte que jorra, que transborda e vai além, e que rega, e que está aumentando de uma maneira extraordinária, abundante, para o bem daquela igreja e para a honra e para a glória de Deus. Mas talvez esteja, se os irmãos observaram, talvez esteja na mente dos irmãos, por que Paulo não acrescentou aqui a fé, a esperança? Porque, afinal de contas, como já ressaltei, na sua primeira carta, ele dá graças a Deus, lembrando da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Por que aqui ele menciona que a fé crescia sobremaneira, o amor aumentava, mas não menciona a esperança? Alguns intérpretes acham que essa ausência indica que a igreja estava vacilando na sua esperança, que de alguma maneira a igreja estava perdendo a sua confiança no cumprimento das promessas de Deus, talvez pelo pensamento equivocado, alguns pensamentos equivocados relacionados à segunda vinda de Cristo. Eu não penso assim, meus irmãos, juntamente com muitos outros intérpretes, bons intérpretes, não penso que essa omissão indique uma deficiência crescente no que diz respeito à esperança daquela igreja. No capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Paulo fala dele, dos seus leitores, como sendo aqueles que cultivavam uma boa esperança. E eu entendo que a razão pela qual Paulo, no versículo 3, não menciona diretamente a esperança, é exatamente pelo que vem no versículo 4. Porque no versículo 4, ele se estende e menciona a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportaram. Por que eu digo isso? A palavra aqui traduzida por constância e fé é a mesma palavra que é empregada na primeira carta, qualificando a esperança. Quando Paulo fala da firmeza da vossa esperança. Paulo podia traduzir aqui a constância da vossa esperança, ou lá, Paulo falando da firmeza e da fé. E constância, firmeza, que na Bíblia normalmente é associada à esperança. A esperança produz essa perseverança, e a perseverança produz esperança, uma relação mútua entre esperança e firmeza, constância na Bíblia, especialmente em meio aos sofrimentos, às provações e às perseguições. É apenas a maneira de falar de Paulo que muda um pouco, e também o fato de que no versículo 4 ele quer ressaltar outra coisa, que não permitiu que o apóstolo Paulo mencionasse juntamente no versículo 3 a esperança. Não devemos, entender que aqueles irmãos estavam diminuindo na sua esperança. Não, eles continuavam firmes na esperança, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às provações, continuavam suportando, continuavam firmes, continuavam crendo na palavra de Deus, continuavam esperando o cumprimento das promessas, continuavam servindo ao Senhor, de um modo geral. Claro que sempre há pessoas ali falhando, errando, como acontece em toda igreja, nós veremos isso. Mas, de um modo geral, aquela igreja certamente estava crescendo também no que diz respeito à sua esperança. Mas, meus irmãos, essa
expressão, essa ação de graças do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, nos ensina não apenas o dever da nossa gratidão a Deus e a razão, ou as razões da gratidão de Paulo, mas também, no verso 4, nos diz alguma coisa sobre, apenas para seguir mais ou menos a sequência, sobre as consequências dessa gratidão, os resultados da gratidão. Na realidade, do reconhecimento e a exaltação pública da graça de Deus naquela igreja. Eu tenho algumas observações a fazer com relação ao início do versículo 4, onde nós lemos assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. A expressão aqui traduzida por a tal ponto, a palavra aqui traduzida no original, uma palavra só, por a tal ponto, é mais frequentemente utilizada no sentido de sorte que, de modo que, em cláusulas de resultado. O fato de que aquela igreja abundava, crescia na fé, no amor, certamente na esperança também, estavam produzindo algum resultado. E um desses resultados que o crescimento daquela igreja estava apresentando era o fato de que o apóstolo Paulo podia utilizar o exemplo deles e se gloriava do avanço daquela igreja em outras igrejas onde ele estava anunciando o evangelho, estavam sendo instituídas pelo apóstolo Paulo ou visitadas, revisitadas pelo apóstolo Paulo. Provavelmente aqui seria melhor chamar a atenção para o resultado, porque é como a palavra a original é mais frequentemente traduzida. Ou seja, poderíamos ler então assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, de sorte que, ou de modo que, ou como resultado, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Outra observação que eu gostaria de fazer para entendermos melhor o que o apóstolo Paulo diz aqui, está relacionada à expressão logo seguinte, nós mesmos. Também, na língua original, o apóstolo Paulo utiliza uma expressão que é mais normalmente, ou mais frequentemente, ou naturalmente traduzida como da nossa parte, como que estabelecendo um contraste. Provavelmente os tradutores traduziram assim, porque pela dificuldade de identificar o contraste, mas não é improvável, como bons intérpretes dessa carta compreendem, entendem, que aqui o apóstolo Paulo está estabelecendo um contraste entre o pensamento da própria igreja acerca de si próprio e o pensamento dele. Deixa eu explicar. É bem provável que quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta, num certo sentido, exaltando a igreja, dando graças a Deus, reconhecendo a operosidade da vossa fé, a abnegação do amor daqueles irmãos, a firmeza, o fato que eles estavam de fato amando ao Senhor, reconhecendo que a palavra estava repercutindo deles por toda a Macedônia. É bem possível que aqueles irmãos tivessem dificuldade natural e correta em reconhecer isso, e tivessem até certo ponto reagido a esses elogios com humildade. O apóstolo Paulo dizendo: não, Paulo, nós sabemos que não somos nada, até porque reconheciam que havia alguns problemas entre eles. Então, nós não julgamos isso, sabemos que a nossa fé, nosso amor não é tão abnegado assim, nossa fé não é tão operosa assim, nossa esperança não é tão firme assim. É bem provável. E o apóstolo Paulo, então, aqui responde, dizendo: não, da minha parte, de mim mesmo, eu reconheço a graça de Deus na vida dos irmãos. Vocês, naturalmente, devem pensar a si mesmo. A humildade nos leva a não reconhecer muitas vezes algumas virtudes da nossa vida. Mas Paulo
podia identificar claramente essas virtudes e se congratular com aqueles irmãos, como ele vem fazendo aqui. O que chama atenção, meus irmãos, nesse versículo 4, na realidade, é que o apóstolo Paulo afirma que tal era o crescimento daquela igreja, naquelas virtudes mencionadas, que por causa disso, e não apenas disso, mas também, especialmente pela firmeza daqueles irmãos nas perseguições, não é fácil, os irmãos sabem, perseverar firmes e fiéis em meio às perseguições e tribulações da vida. Quando tudo vai bem, não é difícil ser crente. Qualquer religião se presta bem para o verão, mas não nem tanto para o inverno, para as tribulações, para as aflições, para os momentos de dificuldade, de perseguição na vida. Mas aqueles irmãos estavam, mesmo a perseguição, desde o início, porque em meio à grande perseguição, Paulo havia escrito na primeira carta, eles haviam recebido a palavra de Deus com alegria e como palavra de Deus. E apesar de, ao que parece, a perseguição haver se intensificado, ao ponto do apóstolo Paulo fazer referência aqui a todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, aí claramente Paulo está dando a ideia de que parece que a perseguição estava se intensificando ali na cidade de Tessalônica. Ainda assim, aqueles irmãos perseveravam fiéis, suportavam as perseguições, continuavam firmes em meio àquelas tribulações que eles estavam enfrentando. E isso, particularmente, levou o apóstolo Paulo a se gloriar daqueles irmãos, a tal ponto que nós mesmos, ou tendo como resultado, que nós, da nossa parte, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. E aqui nós podemos estranhar, não é muito do apóstolo Paulo atribuir glória a homens, nem a si próprio, nem a outros. Há algumas passagens, como por exemplo, na primeira carta, em que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 31, onde ele diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Escrevendo a mesma igreja, um pouco adiante, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, no final do versículo 6 e no versículo 7, especialmente o verso 7, é um versículo precioso. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? Eu vou ler desde o verso 3 também, 6 também, para entendermos melhor. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a fazer a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, porque te vanglorias como se não tiveras recebido? Mas aqui e ali o apóstolo Paulo se gloria sim, não em si próprio, nem tanto nas pessoas, mas no reconhecimento da obra da graça de Deus na vida das pessoas, ou na sua própria vida, ou na vida da igreja. Na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo recomenda e exalta as igrejas da Macedônia, aonde se incluía a igreja de Tessalônica, por uma outra virtude que aquelas igrejas estavam manifestando, a liberalidade, a determinação de, mesmo muitas vezes em pobreza, se disporem para contribuir e ajudar financeiramente para auxiliar aqueles irmãos que estavam passando por provação, tribulação, necessidades na cidade de Jerusalém, na igreja mãe de Jerusalém, naquela oferta, naquela coleta que o apóstolo Paulo estava levantando para auxiliar aqueles irmãos.
De modo que levou o apóstolo Paulo a dizer, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E então ele vai utilizar o exemplo da liberalidade daquelas igrejas da Macedônia como exemplo para animar e encorajar aqueles outros irmãos para quem ele estava escrevendo. Mas vejam como Paulo aborda essa questão aqui no capítulo 8, verso 1. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As virtudes cristãs são, na realidade, manifestações da graça de Deus. São resultado da obra de Deus pelo seu Espírito e a sua palavra no coração do seu povo. Não são méritos nossos. Nossas obras não passam de trapos de imundícia. Mas também não é correto e adequado diminuir a obra de Deus na nossa vida, não reconhecendo aquilo que Deus, pela sua misericórdia e graça e pelo seu Espírito, mediante a sua palavra, opera no nosso coração e na nossa vida e na vida dos irmãos, de uma maneira particular. Portanto, observem, irmãos, que aqui, quando o apóstolo Paulo diz que se gloria daqueles irmãos, daquela igreja, entre as outras igrejas de Deus, especialmente pela constância e fé deles, pela firmeza deles, pela maneira como o amor deles estava expandindo, crescendo, a fé, a esperança. Na realidade, ele o faz de maneira correta, dando graças a Deus por isso. Ele agradece a Deus pelas virtudes que ele via na igreja de Tessalônica, porque ele sabia que essas virtudes eram fruto e obra da graça de Deus mediante o seu Espírito através da sua palavra. Meus irmãos, quero concluir essa exposição extraindo daqui algumas lições para levarmos para a nossa casa e com a graça de Deus aplicarmos não apenas aquela igreja distante no primeiro século, na cidade de Tessalônica, ali no Mediterrâneo, mas para a nossa própria vida aqui, aprendendo com essas ações de graça do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. Aprendemos aqui, em primeiro lugar, que a gratidão é uma virtude a ser cultivada com a graça de Deus. Inclusive no culto, há alguns estudiosos que entendem que aqui o apóstolo Paulo está se referindo, quando fala da gratidão, num contexto de culto. Há algumas expressões aqui utilizadas que são identificadas no contexto litúrgico no século II. Não dá para definir isso, mas não importa, não faz muita diferença. Se no contexto de culto ou individualmente, sempre nós devemos cultivar e reconhecer as bênçãos de Deus e agradecer a Deus por elas. Tanto pelas bênçãos materiais que Ele nos concede, pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede, como pelas bênçãos que Deus concede a outros. Nós, como uma das marcas da igreja, sempre tem que ser esse espírito de reconhecimento da graça de Deus e essa expressão de gratidão a Deus, por esse reconhecimento de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, não vem aqui da terra, não. A comida que comemos não é fruto do nosso trabalho, não. Se Deus não nos abençoar, não nos der saúde, não nos der vigor, não nos der emprego, nos faltará o pão, que tem tu que não tenha recebido. Se temos saúde, não é meramente porque os médicos cuidam de nós, tudo isso está nas mãos de Deus soberano, sobre os céus, sobre a terra, sobre a história, sobre a nossa vida. E precisamos reconhecer e atribuir a Deus todas as virtudes e expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele faz. Meus irmãos e irmãs, a gratidão é uma virtude que devemos cultivar, ela é devida. Como Paulo diz aqui, cumpre-nos, irmãos, sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como isso é justo que se faça isso, é apropriado que se faça isso, é recomendável, agrada a Deus expressar a nossa gratidão a Ele. E Paulo, reconhecendo isso, novamente expressa a sua gratidão
pelos membros ou pela igreja de Tessalônica, apesar das dificuldades e problemas que ele vai enfrentar e vai tratar ali no meio daquela igreja. A segunda lição que penso legitimamente podemos extrair desse texto diz respeito ao objeto da nossa gratidão. Como vimos aqui, ele é são especialmente as manifestações da graça de Deus na igreja, especialmente pelo crescimento, pela maturidade, pelo desenvolvimento dessas virtudes na vida da igreja. Não apenas pelas evidências, como na primeira carta, mas pelo progresso, pelo avanço, pelo crescimento, pelo desenvolvimento dessas virtudes, pela misericórdia e pela graça de Deus. É verdade, devemos agradecer a Deus pelas bênçãos materiais que Deus nos dá. É verdade, devemos agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede a nós próprios. Mas também esse texto nos ensina em várias outras passagens bíblicas que nós devemos dar graças a Deus pelas manifestações da sua graça na vida dos nossos irmãos e irmãs. Nossa natureza corrompida e pecaminosa é tendente a identificar apenas os erros, os problemas, as dificuldades na vida dos nossos irmãos e irmãs. Não quer dizer que não tenha, claro, tem, na nossa tem também, mas isso não nos deve impedir de reconhecer e não diminuir a ação, a operação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E assim expressarmos gratidão ao Senhor pela sua operação, pela sua ação, pelos meios de graça, pelas graças que Deus confere aos nossos irmãos e irmãs, à igreja de modo geral, no que diz respeito ao crescimento de algumas virtudes cristãs. Esse texto também nos ensina, irmãos e irmãs, que é legítimo nos gloriarmos das virtudes cristãs, reconhecendo que elas são frutos da graça de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Eu sei que é uma questão delicada, né? Nós temos que saber tratar, e esse texto nos ensina exatamente como é que nós devemos tratar com essa questão. Paulo não simplesmente exalta aqueles irmãos, isso é perigoso, pode nos conduzir à soberba, ao orgulho, ao vaidade. Muito bem, vocês são fora de série, vocês são máximos, vocês estão andando muito bem. Paulo sabe que nós somos provados pelos louvores que recebemos. Podemos nos exaltar com isso. Mas também Paulo nos ensina aqui que o correto não é, para que isso não aconteça, não encorajarmos nossos irmãos e irmãs reconhecendo a obra de Deus no coração deles e delas. Podemos fazer isso de maneira apropriada, Paulo diz, tornando conhecido a esses irmãos a nossa gratidão a Deus pela obra dele no coração deles. Essa é a maneira bíblica para encorajarmos irmãos e irmãs no que diz respeito àquilo que eles têm acertado, aquilo onde eles têm andado bem, aquilo onde eles têm avançado. Isso é legítimo, isso é apropriado. Dizermos, nós temos sido gratos a Deus e recomendamos mesmo como os irmãos têm se comportado nisso, naquilo e naquilo outro, e louvamos a Deus e damos graças a Deus pelo que Ele tem feito na vida dos irmãos e irmãs, no que diz respeito à fé, à piedade, ao amor, à esperança ou a qualquer outra virtude cristã. E desse modo, reconhecemos essas bênçãos de Deus, exaltamos a Deus porque a obra é dele e ao mesmo tempo não deixamos de encorajar irmãos e irmãs apontando apenas os defeitos e as falhas, os problemas, mas também reconhecendo aonde eles estão andando bem para que eles possam avançar e progredir com esse estímulo e com esse encorajamento. Os irmãos sabem como isso é importante nos nossos relacionamentos em geral. Isso é importante na vida dos nossos filhos. É muito importante mostrarmos os erros dos nossos filhos. Dizer, você está errado nisso, naquilo, isso aqui não é bom, corrigi-los, dependendo da idade, com castigos ou com uma peia mesmo, né? uma disciplina física.
Mas, irmãos, é igualmente importante podermos dizer para os nossos filhos: olhe, meu filho, parabéns, nisso, pela misericórdia e graça de Deus, você está indo bem. Louvado seja Deus, porque Deus tem guardado você nisso, e tem lhe abençoado nisso, e tem lhe dado isso, aquilo e aquilo outro. Puxa, isso equilibra e permite que os nossos filhos não sejam desencorajados apenas com os erros apontados, mas também sejam encorajados pelo reconhecimento da obra da graça de Deus na vida deles em determinadas áreas. É assim, todo professor sabe, na escola também. Nos compete como professores não apenas corrigir, repreender e exortar, mas nos compete também reconhecer o que tem de bom para o encorajamento deles, não para exaltação, mas para o encorajamento dessas pessoas. E essa passagem, meus irmãos e irmãs, nos ensina a maneira correta de expressar publicamente a nossa apreciação pelas virtudes cristãs na vida dos nossos irmãos. Com este propósito, para que eles sejam encorajados, para que eles sejam animados, para que eles sejam constrangidos a avançarem mais, a crescerem mais. Sempre há espaço para isso, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que Deus nos abençoe, nos dê esse coração grato ao Senhor, pelas razões apropriadas, e nos dê sabedoria para expressarmos isso de maneira correta e adequada, para o encorajamento dos nossos irmãos e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor.